Saúde a todos com a paz de Cristo, que a mesa habite nos seus corações. Não sou hoje eternamente, amém? O tema de hoje é sobre a COP29. Quando chega o período da COP, todos os adventistas ficam de olho atento, achando que agora saiu o decreto dominical. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Muitas vezes eu já fui tentada a cair nessa armadilha, achar que o decreto sairia pela COP, pelo clima, mas o Senhor tem me repreendido através de sonho, dizendo: o decreto dominical não sairá pelo clima, mas sim pela falsa liberdade religiosa. Eu quero falar para vocês, o texto que os adventistas do sétimo dia crê que vai sair o decreto dominical pelo clima, é um texto, um grande conflito. Vou colocar esse texto para vocês ouvirem e vocês vão ver que esse texto não está falando que o decreto dominical vai sair pelo clima. Então vamos ouvir o texto e depois eu volto para comentar sobre o texto. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas de Deus. Sob o governo de Roma, os que sofreram a morte pela sua fidelidade para com o Evangelho eram denunciados como malfeitores. Declarava-se estarem eles coligados com Satanás, e todos os meios possíveis foram empregados para cobri-los de infâmia, para fazê-los parecer aos olhos do povo, mesmo aos seus próprios, como os mais vis dos criminosos. Assim será agora. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízo sobre o mundo. Então, por esse texto a gente vê que nesse período o decreto dominical já saiu. Então, o povo com ódio, porque o povo de Deus não estão guardando o domingo, o decreto dominical saiu, mas o povo de Deus não está guardando o domingo. Então, nesse período que o decreto dominical sair, vai começar as calamidades sobre as grandes cidades, a destruição das grandes cidades. Então, o que acontece? Os ímpios vão colocar a culpa no povo de Deus. Eles vão dizer assim: olha, a maldição de Deus está vindo sobre nós, porque existe um povo anátema no nosso meio. Um povo que está transgredindo a lei de Deus. Porque para eles, a lei do Estado é a lei de Deus. Então eles vão colocar toda a culpa no povo de Deus. Então nesse texto a gente vê que nesse período já saiu o decreto dominical, né? Mas o povo de Deus não está guardando o domingo, então eles vão colocar a culpa das calamidades em nós. Aí não falou que é por causa do clima, que vai ter as pessoas vão querer que as pessoas obedeçam o clima, obedeçam a lei do clima. Não, não é isso. O decreto dominical já saiu, o povo de Deus não está obedecendo a lei dominical. Então, com isso, eles vão ficar irados contra o povo de Deus e jogar a culpa das calamidades para o povo de Deus, né? Então, esse texto não quer falar que o decreto dominical
vai sair pelo clima. Na verdade, nesse período, o decreto dominical já saiu. Então, eles colocam o domingo mais estritamente, que é o período que vai ser o decreto dominical, proibindo a todos comprar ou vender, senão aqueles que guardar o domingo. Então, irmãos, é isso aí. Não tem nada de decreto dominical pelo clima. E é muito simples você entender isso. Basta você compreender o que aconteceu no período da igreja primitiva. Como foi que saiu o primeiro decreto dominical do mundo? O que foi, se repete. A igreja primitiva, após a morte dos apóstolos, ela se uniu com Constantino, o imperador romano. E quando ela se uniu com Constantino, ela, junto com Constantino, fez o primeiro decreto da falsa liberdade religiosa. Com esse decreto, uniu a igreja e o Estado. E ali eles começaram a trazer o paganismo dentro da igreja, as doutrinas pagãs, que o domingo é uma das doutrinas pagãs. Quando foi aproximadamente 7 anos, saiu o primeiro decreto dominical, no ano 321. Então, da mesma forma está acontecendo agora, não é diferente. O que foi se repete. No ano 2013, a igreja adventista entrou na casa da UNO. Ali começou a união da igreja com o Estado. Em 2017, ela junto com o Estado, ela fez a lei da liberdade religiosa, junto com Trump. E agora, aproximadamente 7 anos, vai sair já o domingo, o decreto dominical. A mesma coisa. No tempo de Constantino, o decreto dominical saiu pelo clima? Eu pergunto para vocês. Não. Da mesma forma vai ser agora. O clima é somente para tirar sua mente. Para você não ver o decreto dominical pela falsa liberdade religiosa. Essa COP29 é para tirar sua mente do que vai acontecer agora em 2025. 2025 vão colocar o domingo visivelmente. Por quê? Porque no ano de 2020 já saiu o decreto dominical na forma de educação. Quando tu assinou aquele decreto para o mundo inteiro promover a liberdade religiosa, ali já era para educar o mundo a respeito do domingo. E assim foi educado tanto o mundo como a igreja. Agora já estão educados para guardar o domingo. Agora o domingo virá, em 2025, para que as pessoas passem a guardar o domingo. Por isso eles estão agora colocando essa COP29 para que você olhe para a COP, em vez de você ver o que vai acontecer em 2025. Também quero chamar a atenção de vocês para o assunto, sobre a questão da Agenda 2030. Irmãos, ele coloca a Agenda 2030 para você olhar lá para 2030. Mas a agenda ela vai entrar agora em 2025. É a Agenda 2025 que vai trazer o decreto dominical, que vai trazer todos os planos dos jesuítas, dos Illuminati. É a Agenda 2025. Então, se você ficar olhando para a Agenda 2030, você vai achar que vai ser só em 2030. E, na verdade, 2030 já se consumou, foi tudo. Então, era isso que eu queria deixar, esse alerta para vocês. Não fique de olho na COP do clima, achando que vai sair o decreto dominical por lá. Porque não é assim. Assim como foi no tempo da igreja primitiva, assim será agora. O decreto dominical será para a falsa liberdade religiosa. Que Deus nos abençoe e nos sonhos eternamente. Amém. Então, vocês viram o vídeo da serva do Senhor, Deuselene Souza, a respeito do clima e o decreto dominical e a falsa liberdade religiosa. Então, ficou bem claro que a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical, porque assim foi com a igreja primitiva. Foi pela falsa liberdade religiosa que a igreja primitiva colocou o decreto dominical. E é pela mesma falsa liberdade religiosa que a igreja adventista, assim como a igreja primitiva unida com o Estado, a igreja adventista unida com o Estado está colocando o decreto dominical. Quem coloca é o Estado, mas quem está unida é a igreja. Assim foi com a igreja primitiva.
A igreja primitiva unida com Constantino, com o Estado. E a igreja adventista unida com o Estado, unido com Donald Trump. Visto que no dia 2 de junho de 2020, Donald Trump recebeu ordem da ONU, a qual a igreja adventista tinha assentado na ONU no ano 2003 com o Departamento de Assuntos Públicos e da Falsa Liberdade Religiosa. Então, ao mando da ONU, no dia 2 de junho de 2020, Donald Trump foi perante a imagem de João Paulo II, aquele líder da Igreja Católica que fez a carta de exdomínio de 100 páginas. Após a adoração, a reverência a esta imagem, ele volta para a Casa Branca e coloca o decreto internacional para todos os países do mundo promover a falsa liberdade religiosa, da qual ele recebe a ordem da ONU, da Igreja Adventista. Então, começou a primeira fase do decreto dominical, a fase da educação do domingo. E agora chegou o período de ser concluído o domingo nacional, tanto nos Estados Unidos como também em todos os países do mundo. E o período para ser concluído é a Agenda 2025. Presta bem atenção, não é a Agenda 2030, é a Agenda 2025. Não é a Agenda COP29, que é a agenda do clima, mas sim é a agenda da falsa liberdade religiosa, a Agenda 2025, a qual é a agenda da Igreja Adventista, como também a agenda da direita conservadora dos Estados Unidos. Pela igreja, esta agenda tem o nome de Freedom 25. E pelo Estado, esta agenda tem o nome de Projeto 25. Tanto da igreja como a do Estado é a mesma. E é para agora, para o ano 2025. E tanto da igreja como do Estado, o objetivo desta agenda é colocar o domingo como dia de guarda nacional, tanto dos Estados Unidos, como também para todos os países do mundo. Então, a Agenda 2025 já está em andamento, tanto no Estado como na Igreja Adventista, para a guarda do domingo em 2025. E agora, a Agenda 2030, como Deusilene Souza já falou neste vídeo, para tirar a sua atenção da Agenda 2025, para que você seja enganado. Você olha para a Agenda 2030, você vai ser enganado. Você não vai ver o decreto dominical, mas se você olhar para a Agenda 25, a qual é o Freedom 25, o Projeto 25, a qual é a falsa liberdade religiosa, então você verá o decreto dominical. Mas se você olhar para o clima, COP29, Agenda 2030, você não verá o decreto dominical. Eu quero falar para você, Apocalipse capítulo 13. Faz a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto certa marca na sua testa ou na sua mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta, a marca da besta, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Porém, este verso bíblico, em Apocalipse capítulo 13, não falou qual é o sinal da besta. Porém, então, para que o povo do Senhor não fosse enganado
o Senhor levantou a profetisa Ellen G. White e nos seus livros, como o Senhor falou a ela desvendou qual é o sinal da besta. É o decreto dominical. Mas o engano prosperou pelos os jesuítas infiltrados dentro da igreja adventista e por toda parte no governo, colocou o decreto dominical por uma forma que a membresia adventista nada desconfiou. Então, Deus levantou a profetisa Deusilene Souza para mostrar o que é o decreto dominical. E, através de sonhos, o Senhor revelou para a sua serva Deusilene Souza que o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa. E que o decreto que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020 foi, como Deus o revelou, a primeira fase do decreto dominical. E que agora, em 2025, pela agenda da igreja e pela agenda do Estado, que é a agenda 2025, pelo Estado, Projeto 25, e pela igreja, Fredom 25, será posto o domingo nacional nos Estados Unidos e em todos os países do mundo. Então, assim como na igreja primitiva, assim está repetindo na igreja adventista e no Estado. O decreto dominical é a falsa liberdade religiosa. Se você olhar para o clima, se você olhar para a COP29, se você olhar para a Agenda 2030, você não verá o decreto dominical. Você guardará o domingo e esperando o decreto dominical no futuro. Porque a guarda do domingo começará agora pela agenda da falsa liberdade religiosa em 2025. Não é pela agenda do clima, não é pela COP29, não é pela COP30, não é pelo clima, não é pela agenda 2030, mas sim pela agenda da falsa liberdade religiosa, como Deus revelou a sua serva Deusilene Souza. Então, esta é a verdade. A verdade para que você não seja enganado pela COP29, pelo clima e nem pela Agenda 2030. Veja o decreto dominical, como Deus já está revelando através da sua serva Deusilene Souza, que o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa. Através dessa falsa liberdade religiosa, o espiritismo entrou dentro da igreja adventista. Pela falsa liberdade religiosa, a igreja adventista se uniu com o Estado. Pela falsa liberdade religiosa, a igreja adventista fez a lei 17.346 e na reunião da Conferência Geral, no ano 2022, reconheceu essa lei como lei mundial, a lei da perseguição, multando, prendendo. E a falsa liberdade religiosa também, ela é o quê? Ela é a imagem da besta, a igreja assentado na ONU, com o pastor Ganoni Diop. Ela é a imagem da besta, como também ela está no Congresso americano, pelo pastor Becasso e também pelo pastor Bill Quinotte na Casa Branca, no Congresso americano e em Genebra, como também em Brasília, Hélio Carnassali, como também na América do Sul está o pastor Luiz Mário. A igreja unida com o Estado é a imagem da besta, é a falsa liberdade religiosa, como também é a falsa paz profetizada por Paulo. A falsa liberdade religiosa é a falsa paz profetizada por Paulo. Irmãos e irmãs, acorda, prepare-se, aceite o que Deus está revelando.
através deste ministério Quarto Anjo, para que você não seja enganado. Aceite a revelação de Deus. Você quer ver todos os desenrolados de todos os eventos enganosos dos últimos dias? É você aceitar a revelação de Deus. É tudo pela falsa liberdade religiosa. Amém e amém. Faz a todos grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, que receba na sua testa ou na sua mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. Então Deus levantou sua profetisa, Ellen White, serva do Senhor, e nos seus livros o sinal da besta se desvendou. É o decreto dominical, para guardar o domingo como se fosse o dia do Senhor. Mas o engano ainda prosperou pelos os jesuítas, que colocaram o decreto dominical, por onde a membresia adventista não desconfiou. Então Deus levantou em 2020 Deusilene Souza, profetisa do Senhor, e ela nos falou como o Senhor Deus a ela revelou, que o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa que os Estados Unidos ao mundo decretou. É só pela falsa liberdade religiosa que poderá ver o decreto dominical. É unicamente pela falsa liberdade religiosa que os remanescentes verá o decreto dominical. Então Deus levantou em 2020 Deusilene Souza, profetisa do Senhor, e ela nos falou como o Senhor Deus a ela revelou, que o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa que os Estados Unidos ao mundo decretou. É só pela falsa liberdade religiosa que poderá ver o decreto dominical. É unicamente pela falsa liberdade religiosa que os remanescentes verá o decreto dominical. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, a Igreja unida com o Estado, a perseguição mundial. É a falsa paz profetizada por Paulo, é o decreto dominical.